Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Chega pra cá porque tem muita coisa pra nós falarmos, inclusive temos a melhor volta de todas agora no São Paulo e é simplesmente impressionante. Finalmente, tudo o que está acontecendo temos que comemorar demais, demais. O que joga de bola esse Danielzinho é uma coisa assim simplesmente impressionante. É claro que tem muitos jogadores para nós darmos destaque, principalmente nesse momento felicíssimo que vive o São Paulo Futebol Clube, mas o Danielzinho está surpreendendo, né? Surpreendendo demais, positivamente falando, porque o Danielzinho é aquele cara que a gente fala, esse cara joga aí no clube há 2, 3 anos no mínimo, por conta do encaixe, do entrosamento, da forma como ele joga. Parece que o Danielzinho, ele jogou a vida inteira no São Paulo, ou seja, o Danielzinho, ele nasceu para jogar no São Paulo Futebol Clube, tem jogado uma barbaridade em uma posição muito importante que arruma o meio de campo do São Paulo Futebol Clube junto do Marcos Antônio. Ô Flamengo, vocês querem comprar o Marcos Antônio? Vocês querem comprar? Inclusive o Crespo já falou isso em coletiva. Vocês querem comprar o Marcos Antônio? O Marcos Antônio tem preço e ele vale cada centavo para mais daqueles 156 milhões de reais. É um futebol simplesmente impressionante do Marcos Antônio, porque eu sei o que vocês vão falar aí, é isso mesmo, tem Tapia fazendo gol, Luciano, só que o Marcos Antônio joga de terno, né? Acho que é assim que nós podemos falar do Marcos Antônio, joga de terno e faz um encaixe perfeito com o Danielzinho, é impressionante, eles são parecidos assim fisicamente falando, né? Tem uma estatura ali parecida, tem um futebol que aparentemente é parecido, mas não, eles se complementam. O Danielzinho, ele é um cara de muita explosão, muita técnica e muita habilidade. O Marcos Antônio já é um jogador super inteligente e organizador. É impressionante, é simplesmente impressionante o que o Marcos Antônio faz. Nós temos um craque diferenciadíssimo do São Paulo, que além de ser um cracaço com a bola no pé, ele tem extrema personalidade. Há muito nós não tínhamos um cara com essa característica. Te digo qual que é a característica. Ele chama a responsabilidade do jogo pra ele. Ele dita o jogo. Então é um jogador assim simplesmente impressionante. É um cracaço que está todo mundo vendo, que está todo mundo já identificou, pelo menos aqui no futebol brasileiro, e não é à toa que o clube mais rico do Brasil hoje, né, o clube que tá aí faturando bilhões, quer o Marcos Antônio. Só que o São Paulo faz certinho em valorizar demais o Marcos Antônio, aumentar, né, colocar ali, vocês querem levar? Paga a multa, são 156 milhões de reais. São Paulo não pode perder o Marcos Antônio nesse momento de jeito nenhum. E faz certinho em relação a valor. Saiu aquele sabe, olha o que esse Casares fazia com o São Paulo. Nós temos que comemorar muito. Olha o que esse cara fazia com o São Paulo. Era só aumentar o preço dos jogadores, valorizar os jogadores. Esse cara, se ele tivesse aí, ele já teria vendido o Marcos Antônio pro Flamengo por 20 milhões de reais ou 15 milhões de reais. É assustador pensar isso, né? Mas nós estamos livres. O São Paulo está com as portas abertas agora, finalmente. Tá com o caminho livre para decolar. E aí, Crespo, não era tão ruim assim, né? Não era para brigar rebaixamento, né, Crespo? Que coisa maluca, hein? Agora, a partir disso, agora nós podemos analisar o trabalho do Crespo. Podemos começar a olhar novamente. Podemos dar um restart, digamos assim, né, Crespo? Eu que tinha muitas ressalvas com o seu trabalho, ninguém nunca pediu para você ser campeão da Libertadores, ser campeão do Campeonato Brasileiro. Todo mundo sempre soube do momento do São Paulo. Todo mundo sempre soube do momento delicado que o São Paulo vive. E mesmo agora que nós estamos com os ânimos lá em cima, e é pra ficar mesmo, porque o São Paulo tem uma virada de chave gigantesca com o Rafinha. Nem assim a gente tá... Eu estou esperançoso de verdade pra brigar um Campeonato Brasileiro. É ilusão? É muito otimismo? Talvez seja. Só que o São Paulo acabou de ganhar. E aqui não importa mais campeonato, né? Olha que coisa espetacular. Nesse momento não importa mais. Eu não queria saber se era brasileiro, paulista, sul-americana, Copa do Brasil, Libertadores. Não, nós enfrentamos o Santos.
Eu não queria saber o campeonato, se a gente tava na zona do rebaixamento. Não, nós fomos pra jogar um clássico. Percebem a normalidade, a situação de normalidade que, independente do campeonato e tal, é a camisa do São Paulo. Nós precisamos entrar sempre dessa forma, da forma que jogou contra o Santos, da forma que jogou contra o Flamengo. Se perde contra o Flamengo, seria aceitável. É o Flamengo. O que não é aceitável é entregar os pontos antes. E está claro que não precisava, né, Crespo? Então, a partir de agora, dá para nós tratarmos tudo com normalidade. Não é chegar e falar, vai perder todos os jogos, é fracasso, brigar por 45 pontos. Tudo bem que o Crespo, ou até mesmo o Crespo, já voltou atrás em relação a isso. Então, acredito eu que nós temos um restart muito bacana em relação a isso, porque sim, está provado que o time do São Paulo é muito competitivo. Olha esse Danielzinho e esse Marcos Antônio. Olha o que esses caras estão fazendo com o meio de campo do São Paulo. O Bobadilha também. Bobadilha meio estabanadão, faz jogadas interessantes. Eu particularmente gosto do Bobadilha. Tá abaixo do Danielzinho e do Marcos Antônio? Claro, mas percebem quando você tem ali um time jogando, um time inspirado, um time raçudo como esse do São Paulo, um time que tem jogadores técnicos, sim, dá pra você... Derrotas são aceitáveis em determinados momentos. Jogadores abaixo da média, jogadores piores que outros do elenco são aceitáveis. Percebe como tudo muda, tudo melhora? Luciano de atacante. O Tapia, vem aqui, deixa eu dar uma informação aqui. O Tapia, ele fez gol simplesmente contra Corinthians, Palmeiras e Santos. Acho o Tapia genial? Acho o Tapia um fenômeno, um craque? Não. Mas olha como o Tapia passa a ser um jogador importante pro elenco do São Paulo. Acho que ele deva ser titular? Não. Tá jogando bem? Tá. Muito feliz o gol que ele fez. O gol que ele fez contra o Santos, por exemplo. Acho ele um craque? Acho que ele tem que ser titular? Não. Mas ele pode ser um cara muito importante pro elenco, falando nível Brasil. Nós pegamos um Santos que tem o Rohaiser, tem o Neymar que tá machucado, acabou de chegar o Gabigol, que é um jogador de muito peso. E nós arrebentamos o Santos. Teve a expulsão, só que pra mim o São Paulo iria ganhar, agora eu tô falando sem clubismo nenhum, pra mim o São Paulo iria ganhar esse jogo do Santos de qualquer jeito, mesmo sem a expulsão do Gabriel Menino. De verdade, falo sem clubismo, porque o São Paulo já estava melhor e todo mundo tá falando isso. Até mesmo os santistas, os santistas, o Gabigol... Todo mundo tá falando que o São Paulo, independente... O Santos não pode nem reclamar da expulsão, do desempenho do time pela expulsão, porque o São Paulo foi melhor. Foi melhor contra o Flamengo, foi melhor contra o Santos. Isso é muito importante. Agora nós temos o Tapia, que nós, mais do que qualquer um, nós conhecemos a limitação do atacante, do jogador, mas passa a ser uma peça importante pro elenco em termos de competitividade. Então o que nós sempre cobramos do Crespo é algo muito genuíno, algo muito justo pelo salário que ele ganha, pela profissão dele, que é técnico. É competitividade. É isso que o São Paulo tem que fazer. A gente sabe das limitações do Tapia? Sabemos. O Tapia, ele é o cara ideal para ser campeão de uma Libertadores, que o São Paulo nem tá, mas estou dando um exemplo. É um cara ideal para ser campeão de Libertadores? Não. Mas a competição tem que haver sempre, e o São Paulo está fazendo isso agora. São Paulo entrou igual o Flamengo, entrou para competir, ganhou. Entrou contra o Santos com humildade, com raça, com vontade, concentrados. Os jogadores entraram concentrados e tá dando no que... E nós estamos vendo um desempenho muito, muito acima do que a gente estava vendo há pouquíssimos dias atrás. Então é simplesmente espetacular. Luciano de atacante. Olhem o Luciano jogando no ataque, o jogador fundamental que ele vira pro São Paulo, sem fazer os pitis dele, né? Sem dar os estardalhaços, sem falar de política, né, Luciano? Sem vir com um discursinho de, esse ano vai ser pior. Olha como o Luciano, jogador, pode render muito mais. Então nós sempre cobramos isso aqui, essa normalidade, essa questão... essa extração de bom futebol que nós sabíamos que esse elenco poderia dar. Agora, tem uma outra etapa em relação a isso. Tidico, você é iludido e tal. Ninguém tá falando. Tem a esperança de torcedor, tem o otimismo pra brigar por um título. São Paulo pode ganhar um Paulista? Pode. É fácil? Não, não é. Pode ganhar? Pode. Pode brigar em alto nível por um brasileiro? Pode. Nós sabemos do momento em que é aceitável o São Paulo não ganhar nenhum título? Pode ser também.
Agora nós podemos conversar de verdade. Agora, o que o Crespo vinha falando, o Luciano, o Rafael com comentários muito infelizes, Rafael, que eu sempre elogio aqui, que é um baita goleiro, vieram com um comentário infeliz. Esse ano vai ser pior, o torcedor ajuda aí, tal, aquele fracasso estampado. As coisas não são bem por aí. Agora nós podemos fazer uma análise muito mais fria se não ganhar nenhum título em dezembro. Aí nós podemos analisar. Agora, deixar de competir era só competir. E quem que fez isso pelo São Paulo? Rafinha. Rafinha é o melhor retorno de todos. De todos. O Crespo já acusou, né, já voltou atrás do discurso e acusou de forma positiva. É a autocrítica que eu pedi aqui do Crespo também. Foi uma autocrítica que eu pedi do Crespo. Ele falar, agora eu tenho com quem conversar. O Crespo coloca o Rafinha em um patamar de protagonista nesse momento do São Paulo em relação à turbulência dentro do São Paulo para com os jogadores, de como isso vai refletir em campo e as partidas. E o que nós estamos vendo é que o Rafinha, ele é o cara perfeito para fazer isso agora. Nós temos o melhor retorno de todos, porque ele faz tudo o que nós precisávamos. Ele faz essa transição, digamos assim. Ele lembra por que o Crespo tá lá como técnico, ele lembra por que esses jogadores estão lá e o que eles podem desempenhar. Então, é uma volta, assim, simplesmente espetacular e é uma virada de chave muito grande em um momento que o São Paulo estava muito, muito ruim. Então é muito bom mesmo o que o Rafinha está fazendo. Eu já gostava, né? Nós comemoramos demais a volta do Rafinha por tudo que ele foi, por tudo que ele representa e por nós conhecermos o Rafinha, mas eu confesso que eu não esperava um retorno gigantesco tão rápido. E aí eu tenho que dar o braço a torcer para a diretoria. Te digo que você confia 100% na nova gestão, eram os caras ali Não confio. Mas nós sempre soubemos que dá para fazer futebol. Não adianta a gente chegar e xingar todo mundo, sendo que o futebol não é feito. Agora, isso que o Harry Macis faz já é uma movimentação maravilhosa com o Marcos Antônio, que há muito nós pedimos. Agora eu quero ver como é que vai ser o Harry Macis com o próximo jogador da base, que eram mentiras atrás de mentiras sendo contadas para nós, que agora acabou. O cara vendia jogador da base, atacante, meia da base por 18 milhões de reais, 20 milhões de reais, em um mercado que nós estamos vendo que qualquer jogador fuleiro de outro clube custa 50, 60 milhões de reais. Então, aparentemente, isso agora acabou no São Paulo e acaba com esse cracaço que é o Marcos Antônio. Acabou isso, porque os nossos jogadores estão sendo valorizados. Todo mundo tá vendo que o Rafinha conseguiu extrair, conseguiu lembrar que dá para competir. Ganhar título é uma outra etapa, é um outro passo. Mas nós podemos fazer uma análise agora normal do trabalho do Crespo. Podemos chegar e falar, porque o técnico agora não tá chegando e falou, perder é normal. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo gigantesco. Agora, se perder o próximo jogo, empatar, não jogar bem, dá pra nós olharmos e, errou na substituição, não entrou legal, entrou com 2 zagueiros, entrou com 3 zagueiros. Dá pra nós voltarmos a discutir futebol, porque o São Paulo agora entra, pelo menos, de forma competitiva e já traz resultados espetaculares. Não importa se é paulista, se é brasileiro, o São Paulo tem que jogar dessa forma sempre. Não importa se é paulista, brasileiro, Libertadores, jogo amistoso, Sul-Americana, Copa do Brasil. O São Paulo tem que ser o São Paulo, independente das baixas, dos desfalques, de tudo que está acontecendo. Então é uma virada de chave simplesmente espetacular. Eu estou modo ilusão, né? Modo iludido on aí. Eu estou muito otimista com esse momento do São Paulo. Já estou pensando em título, sim, como torcedor, só que agora dá para nós sim fazermos uma análise muito mais criteriosa, muito mais sóbria, muito mais normal de tudo que nós estamos vendo em campo. O que não dava era, normal perder todos os jogos, porque não era verdade. Não era verdade do senhor Hernan Crespo, que já voltou atrás e está tentando melhorar, e tem melhorado. Agora a gente consegue apontar, para mim ele ainda está muito bom? Não,
mas dá pra gente criticar negativamente e positivamente também os acertos do Crespo. Então, galera, simplesmente melhorou demais da noite pro dia com a chegada do Rafinha. Gente, Alisson, o Crespo falou aí, né, que só depende dele, treinar e tal, não dá mais, manda ele embora, pegou muito mal, tenta negociar o Harry Macis, qualquer um é melhor que o Casares, né, negociando. Qualquer um é melhor do que o Casares negociando. Tá? A gente até colocava outras questões nas negociações dele, né? Falava assim, não é possível que esse cara tá fazendo isso, ele acha que tá bom, né? Então o Harry Macis, ele é um cara que negocia muito melhor que o Casares, tudo bem que poderia ser qualquer um que negociaria muito melhor. O Casares não sabe absolutamente nada de futebol, nada, nem ele, nem o Belmonte, essa corja que foi expurgada ainda bem do São Paulo, né? E o Harry Macis precisa agora achar um jeito de... O Harry Macis quer continuar esse bom trabalho. É muito cedo pra falar, mas já melhorou bastante, porque era largado. Mesmo que esse cara não vá tão bem, o Harry Macis aí, mesmo que ele não vá tão bem, já será muito melhor que Casares e Belmonte. Só que, e não é que eu tô aqui, né, nossa, você tá apostando no comentário. Não. Qualquer coisa é melhor do que Casares e Belmonte. Então o Harry Macis agora, ele precisa continuar esse bom trabalho que ele está fazendo e já negocia o Alisson como moeda de troca por algum jogador, mas tire ele de São Paulo. Acabou. E, infelizmente, aqui eu sei que o Alisson, ele ainda divide opiniões. Tem muitos que chegam, manda esse cara embora, traidor, e não está errado. E tem muitos que falam, mas ele errou, o Corinthians pisou na bola com ele, o São Paulo ainda paga o salário, dá pra ele treinar e tal. Pra mim não dá mais. Tá? Pra mim não dá mais em relação ao Alisson, e que sirva de exemplo. Por mais que tenha essa discussão de pode parecer injusto, o cara ele não fez nada demais, pra alguns ele fez algo gravíssimo, pra mim é gravíssimo, pra outros não. Mas que sirva de exemplo. Fez isso com o São Paulo? Manda embora, não deixa ele ficar no clube, não deixa ele ficar no time. Essa é a minha opinião em relação ao Alisson. Tem que negociar agora porque perdeu o ambiente e não pode... Nesse momento de Tapia, porque assim, a gente, olha que coisa interessante, a gente fala do Luciano, que é um cara que é muito bom finalizador, que nós já tivemos altos e baixos. Temos o Marcos Antônio, que é um cracaço, Danielzinho jogando demais. Tapia, em um belíssimo momento, a gente sabe que é um jogador limitado. Nós estamos felizes com todos. Arboleda, Alan Franco, o Enzo Dias fez uma partida impressionante. Nós estamos em um bom momento. Isso que o Alisson fez não pode atrapalhar de jeito nenhum. Então manda ele embora, negocie o Alisson agora. E galera, o Wellington Rato, 33 anos, esteve no Morumbi, né? Veio assistir a partida. O Wellington Rato, que nós temos um carinho, né, muito grande pelo Wellington Rato por conta daquela Copa do Brasil 2023. Jogou muito bem. Tá no Goiás, né? Se eu não me engano, tá no Goiás aí. Eu, particularmente, não queria ele de volta. Só que ele não é tão velho, né? Tem 33 anos, o físico dele já não estava tão bom quando ele... No final dele no São Paulo, o físico já não estava tão bom. Só que dá pra nós pensarmos em uma situação que esse time, com o Rafinha ali fazendo o trabalho que está fazendo, um jogador igual o Wellington Rato poderia render, tipo o Tapia tá rendendo, tipo o Danielzinho, jogadores desacreditados, jogadores que não estavam jogando tão bem, ou que não estavam... Porque o Danielzinho joga muito bem, mas jogadores até que caem geralmente o desempenho, estão voltando a jogar muito. O Lucas, eu gostei muito de alguns lançamentos que o Lucas Moura deu, e é um dos principais também. Então o Rato... se perguntar nu e cruamente, eu acho que eu não gostaria não. Mas é um cara que poderia sim, poderia fazer um bom trabalho com esse ambiente favorável. Mas e aí, o que vocês acham? Falei com o Juba em relação a isso. O Juba queria o Rato de volta. O Juba já é muito mais otimista que eu, digamos assim. E ele queria o Rato de volta. Achava que o Rato seria excelente porque não tem ponta direita. É verdade. Mas eu não sei se o Rato não seria o nome. Fica uma história muito... Fica uma nostalgia em volta do momento feliz que o Wellington Rato teve em 2023, né? Que ganhou aquela Copa do Brasil. Poderia ser algo interessante ou não. Veio prestigiar o nosso tricolor no Morumbi em uma noite tão maravilhosa de vitória contra o Santos. Mas é isso aí. Vamos ver o que vai acontecendo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu e até a próxima.